Os Estados Unidos vão às urnas amanhã para as eleições legislativas. Repórter Vinícius Moura. Com a provável derrota dos democratas nas eleições desta terça-feira nos Estados Unidos, Joe Biden deve enfrentar dificuldades para aprovar projetos importantes, confirmar indicações para cargos no governo e, sobretudo, eventuais indicações para a Suprema Corte nos 2 anos que ainda lhe restam na presidência. As chamadas midterms, eleições de meio de mandato para a renovação de parte do Congresso e escolha de governadores e representantes dos parlamentos estaduais, são sempre um desafio para o ocupante da Casa Branca. Na Câmara, a vitória dos republicanos é dada como certa. A tendência, segundo as pesquisas, é que Biden perca a maioria frágil que tem hoje no Senado. O ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, lembra que isso trouxe problemas aos democratas em outros períodos. Vai ter um impacto muito grande, viu? Porque a perspectiva, segundo as pesquisas de opinião lá nos Estados Unidos, é que a Câmara dos Deputados, chamada Câmara dos Representantes, deve passar para o controle republicano. E o Senado está, assim, 50% a 50%. Pode passar ou pode não passar para o controle republicano. Se as duas casas passarem para o controle do Partido Republicano, vai ser muito difícil para o presidente Biden levar adiante o seu programa de governo. Vai paralisar o governo Biden, como aconteceu com o Clinton, que aconteceu com o Barack Obama. Vai ser muito difícil levar adiante todos os projetos que ele apresentou e que foram promessas de campanha, quando ele ganhou a eleição do Trump. Rubens Barbosa aposta no crescimento da popularidade de Donald Trump em meio à disputa, já criando um cenário favorável para uma tentativa de retorno ao comando do país em 2024. E isso deve ocorrer, pelo que está circulando aí, no dia 14, que é um dia simbólico para o Trump. Era o dia em que ele teria que se apresentar perante aquela comissão do Congresso americano que estava investigando as atividades do Trump. Então ele está fazendo de propósito para anunciar, no dia em que ele deveria comparecer ao Congresso, anunciar a candidatura a presidente da República. O cientista político Márcio Coimbra, da Fundação da Liberdade Econômica, diz que Trump é o mais cotado para ser o próximo candidato republicano à presidência, mas há outros nomes no páreo. Na verdade, é algo sempre muito esperado na política americana. Nas eleições de meio de mandato, geralmente o governo perde a maioria. E eu acredito que o Trump, ele sim se credencia, porque afinal de contas o partido está muito inclinado para o lado do trumpismo, mas ele vai ter um concorrente, provavelmente nas primárias, muito forte, que é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que também é um conservador. Bom, falando sobre as eleições dos Estados Unidos, um giro com os nossos comentaristas. Roberto Mota, você até participou da entrevista com o ex-embaixador. E eu pergunto, o que o Brasil precisa ficar atento nessa eleição de meio de ano nos Estados Unidos? Exato. Tudo indica uma derrota muito grande dos democratas. Tudo indica que há grandes chances dos republicanos retomarem o controle na Câmara e no Senado, abrindo o caminho por uma volta potencial de Trump nas próximas eleições daqui a 2 anos. O governo do presidente Biden tem sido um desastre, marcado por falta de liderança, por incapacidade de resolver questões básicas, inclusive, vale lembrar, lidando agora com a inflação muito maior do que a inflação brasileira. Então, o impacto de uma provável retomada do Congresso pelos republicanos e de uma provável volta do presidente Trump daqui a 2 anos vai ser sentido no mundo todo, inclusive no Brasil. Amanda? Eu acho que é muito comum que os presidentes americanos percam o controle do Congresso na chamada eleições de meio de mandato, são as midterm elections. Isso aconteceu em todos os governos, inclusive no governo do presidente Trump. Ele perdeu, acho que a Câmara dos Deputados, pelo menos o controle de uma das casas no meio do mandato dele. Isso vem acontecendo sucessivamente desde a década de 90, desde Jimmy Carter. Isso aconteceu com todos os presidentes americanos, exceto com George W. Bush em 2006. Então, não
não é nada incomum. Mas, por outro lado, obviamente, acende um sinal de alerta. Primeiro é preciso saber se o governo Biden realmente vai perder o controle, se vai perder o controle das duas casas, ou se não, se vai perder, por exemplo, só o controle da Câmara dos Deputados, porque hoje ainda se assenta sobre uma maioria muito frágil. O voto de Minerva é sempre o da Kamala Harris, que é a presidente do Senado, vice-presidente nos Estados Unidos, também exerce essa função, esse papel. E é lógico que algumas reformas importantes ou projetos propostos pelo Biden ficam ameaçados se ele perder o controle do Congresso. Ele acaba virando, de alguma forma, uma espécie de pato manco, como aconteceu com Obama. O próprio Trump tem dificuldades em avançar com seus projetos nos 2 últimos anos do mandato. E sobre as eleições americanas, as eleições presidenciais, é claro que também preocupa o fato do presidente do Partido Republicano estar sendo cooptado cada vez mais pelo trumpismo. Havia talvez uma esperança de que isso pudesse terminar nas eleições passadas, mas pelo contrário, não acabou. Tanto é que Trump hoje disputa internamente com Ron DeSantis, que é mais um reacionário, o governador da Flórida, e você vê cada vez mais extremistas de direita se candidatando pelo Partido Republicano e conservadores mais moderados abandonando o partido, vem dando essa guinada forte à extrema direita, a maior democracia do planeta. É claro que isso é um dado de grande preocupação para o resto do mundo. Eleições de meio de mandato, deputado Paulo? O exercício do poder, ele leva a desgaste. Então, é natural que nas eleições de meio de mandato haja ali um rearranjo de forças que parlamentares do partido que estão na oposição acabem se elegendo, porque constrói esse discurso e essa posição na crítica que fazem na sociedade. Agora, sobre os partidos nos Estados Unidos, o Partido Democrata vem se tornando um partido de esquerda radical. Você vê quadros claramente com agenda que parecem mais a agenda pissolista no Brasil, já que estamos falando aí sobre situações de extremos. O presidente Trump, ele não saiu de cena, continuou a fazer um trabalho dentro do partido, mas viu também surgir lideranças fortes, como o do governador DeSantis, que deve disputar este espaço com ele dentro do Partido Republicano. E eu, na minha avaliação bastante pessoal, espero que o governador DeSantis tenha sucesso na disputa interna do Partido Republicano, porque é importante uma postura de um conservador em condições viáveis de chegar à presidência dos Estados Unidos, e eu entendo que o ciclo do Trump foi um ciclo de muito desgaste, e tendo um quadro para reiniciar um novo ciclo, não há por que arriscar repetir situações que já ocorreram e que já estariam superadas. Mota pediu? Sim, só para explicar para os nossos espectadores. A reação da esquerda contra os seus adversários é sempre a mesma em todo lugar, chamar os adversários de extrema-direita, de fascista, mas é exatamente o contrário. Como o Paulo falou, no início dos anos 70, a esquerda radical americana entrou no Partido Democrata e aí radicalizou o discurso. A gente viu mais cedo a declaração de que Biden tinha dito que 35% dos candidatos republicanos são negacionistas porque não aceitam o resultado das eleições. A gente vê o que a esquerda americana faz com a história da invasão do Capitólio, né? Transforma numa coisa que nunca foi. É o mesmo jogo da esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira importa dos Estados Unidos essas ideiazinhas.